Eu nasci e fui criada em um mundo social, cultural e político muito diferente do mundo das minhas avós, em uma análise cuidadosa assim como da minha mãe. Da mesma maneira em que o mundo em que eu nasci já é diferente do que nasceu a minha irmã mais nova. Isso não quer dizer que um mundo é pior do que o outro. Em sua essência, eles são, sobretudo, exatamente isso, diferentes. Aos 23 anos, momento em que eu escrevo esse ensaio, a minha mãe estava perto de completar 1 ano do nascimento do seu primeiro filho. Nos dias em que eu me desespero sem a certeza de que o que eu estou fazendo pelo meu futuro será suficiente, eu penso nela. Na verdade, eu penso nela toda hora. Eu tento imaginar como ela conseguiu, afinal ela tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Não deu uma pausa e nem desistiu, foi até o final. Na sua graduação, ela dividiu o tempo entre participar da celebração e correr até uma Kombi para amamentar no estacionamento em que eu, recém-nascida, estava com a minha avó. Quando eu nasci, a linhagem de mulheres fortes já transcendia as linhas da minha árvore genealógica. Imersa no meu mundo tecnológico, mergulhada em cobranças de futuro, eu não sabia que eu estava perdendo um dos melhores capítulos da história da minha família. Todos aqueles que são intangíveis, porque existiram antes de mim. Minha tia Dilma é engraçada. Ela vive dizendo que é analfabeta. Ela não chegou a terminar a escola, deixou na 8ª série. Para toda história, ela conhece alguém que já viveu algo parecido, ou até que morreu disso. Durante toda a minha adolescência, bastava pegar um copo de Coca-Cola que ela já vinha. Eu conheço um homem, ele morava na rua de baixo, tomou tanta Coca-Cola que morreu. Era de manhã, à tarde, à noite. No começo eu me irritava e já dizia logo, se eu morrer, é só enterrar. Eu não entendi a sorte que eu tinha de ouvir as histórias não contadas dela, mesmo que fossem inventadas. Essa era a verdade, o cara morreu mesmo. Titia lê pouco, escreve pouco também, mas sempre tem um ditado na ponta da língua. Sempre me dava algum conselho e estava certa, mesmo que eu demorasse a ouvir. Quando ainda morávamos na mesma casa, toda noite ela me via sentada no terraço para observar as estrelas. Eu colocava os meus fones para escutar a minha playlist de músicas cuidadosamente escolhidas, só para no final não escutar nada, porque ela gostava de conversar enquanto observava as estrelas comigo. Mas eu desconfio hoje que ela nem observava estrela nenhuma, ela só queria estar perto de mim. Quando eu me mudei, ela me ligou para mostrar uma surpresa. Certo dia ela disse que a prefeitura estava restaurando os bancos da praça e queria jogar um deles fora. Imediatamente ela chamou meu irmão e eles trouxeram tal banco da praça para dentro de casa. Com as suas habilidades de faz tudo que só ela tem, cavou 4 buracos no terraço, restaurou e fincou o banco lá. Quando me ligou, ela disse que eu teria um banco para observar as estrelas toda noite quando eu voltasse para casa. Ela não sabe, mas nesse dia eu chorei que nem uma criancinha. Afinal, ninguém nunca tinha me dado um banco de praça. Quando pergunto da sua infância, ela diz que lembra do feijão de corda que comia na fazenda. A diversão da noite era reunir uma garotada e ler uns versos. Ela adorava ouvir, porque quem lia mesmo era uma prima. Ela então me pergunta se eu sei o que é um vesperal. Eu respondo que eu nunca ouvi falar. Era um cinema à tarde no domingo, diz ela, sorrindo ao lembrar que o lanche que compravam pro filme eram balas de hortelã. A Copa do Mundo de 1970 não marcou apenas o título de tricampeã da seleção brasileira, mas também a primeira vez que tiveram uma televisão dentro de casa. Emocionada, ela disse que naquela época isso era coisa de rico, mas o pai conseguiu uma só para assistirem a Copa. Conta que era grande, tinha umas perninhas, televisão ABC, recorda saudosa. Quando pergunto o que ela não gostava, a resposta vem rápida, parecia até que tá guardada na garganta só esperando a hora de sair. Acordar cedo para a física da escola, ela diz instantaneamente. A turma tinha que acordar cedo para correr em um campo. A melhor parte era quando acabava e iam todos juntos comprar mingau de milho em uma barraca de uma senhora. Toda vez que ela fala de alguém, ela dá uma pausa. Parece voltar no tempo, mesmo que por 1 segundo, só para lembrar desse alguém. Recorda das brincadeiras com as bonecas de pano, até me diz, tá pensando que era que nem essas bonecas de hoje que até falam? Pois era de pano mesmo. Ela fica com o riso solto, lembrando de quando elas se juntavam para cozinhar as tripas das galinhas. Ainda assim, o que gostava mesmo era de ir pra praia.
A voz fica trêmula quando ela lembra que seu pai vivia dizendo: eu não sei o que essa menina faz tanto na praia. Pergunto se ela chegava a pensar no futuro. Ela arqueia o corpo para trás e um longo vixe. Pensava não, ninguém nem conversava sobre isso. Com muita ternura, ela relembra de cada um dos colegas que seguiram carreiras promissoras. Hoje em dia, ela é categórica. Papai sempre incentivou a gente a ler, a estudar. Hoje não dá para ficar sem estudar. Sem estudo, você não tem futuro. De repente, eu relembro de todas as vezes em que ela insistia e ainda insiste em saber se eu estava estudando ou não. Hoje eu entendo. Sei que o amor dela consiste em cuidar para que meu caminho seja mais leve, porque o dela não foi. Quando eu pergunto o que ela acha mais diferente de hoje pro passado, ela ri. A gente já chegou a limpar a bunda com sabugo de milho porque não tinha papel higiênico. Tudo que você quer hoje nem precisa sair de casa. A vida hoje é mais fácil. A tecnologia ajuda muito se usada para o bem. Ajuda muito a trazer o pão de cada dia para casa. E claro, já emenda com: mas lembre de nunca colocar todos os ovos em uma cesta só. Eu pergunto dos seus sonhos. Ela me diz: sonho? Só saúde. Que Deus me dê muita saúde. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas saúde é só com Deus. Todo domingo ela tá na pastoral do dízimo na igreja perto de casa. Tempo ruim não existe. De vez em quando ela me manda as fotos dos eventos, inclusive do carrinho de lanche da igreja em que ela também contribui trabalhando. Toda vez que visita, ela me apresenta como a sobrinha que foi estudar em São Paulo. Virou uma marca registrada, mesmo que eu já tenha ido embora de São Paulo há muito tempo. A gente ri toda vez que eu conto como eu furtava os chicletes e as balas da vendinha dela quando eu era criança. Ela virava pro lado e eu escondia na calcinha. Mas olha que menina danada, disse ela na primeira vez que eu fui pega. Minha tia nunca casou ou teve filhos, mas ajudou a me criar, assim como meu irmão mais velho e minha irmã mais nova. Até hoje ajuda a criar os filhos de uma sobrinha. Às vezes até me pergunto se ela consegue achar algum tempo pra ela. Ou se o tempo que ela precisa pra si é justamente esse de se dedicar a alguém. Porque isso faz mais parte dela do que qualquer outra coisa. Como disse a Virginia Woolf em Orlando, o amor, disse o poeta, é toda a existência da mulher. E que amor maior existirá do que o cuidado pelo outro? Não pela ausência das próprias ambições, e sim pelo transbordar de todas elas ao entendimento de que o amor é o começo, meio e fim de todas as interações humanas. Eu lembro quase instantaneamente do dia em que eu me recordei da vida. Nada excepcional aconteceu, nenhuma meta se concretizou, nenhum sonho virou realidade. Nada, mas ao mesmo tempo tudo. A semana estava acabando, eu tinha passado os dias dentro do meu quarto pensando em tudo que eu poderia fazer ao mesmo tempo que eu não fiz nada. Todas as ideias ficaram presas na minha imaginação, até que eu coloquei os pés na rua. Olhei para o céu, as nuvens viajando por ele como se fosse uma apresentação de balé, o ar gostoso de fim de tarde típico da mudança de estação. De repente, eu respiro profundamente e solto o ar. Eu sinto como se aquilo tivesse preso dentro de mim a semana inteira. Em um dia qualquer, sem qualquer compromisso com a destinação final de todos os meus sonhos mirabolantes, eu redescobri a graça de estar viva. Assim, eu voltei rapidamente a amar. As palavras fluíram, os sorrisos surgiam com facilidade, a gargalhada solta ecoava pelos ambientes. As ideias começaram a tomar vida porque começaram a partir do amor, e não mais do desespero de acertar alguma coisa. Afinal, nós mesmos e quem nos tornamos não são criações originais. Mais precisamente, somos um amontoado de pequenas influências de todos que passam pela nossa vida. A minha série favorita foi uma indicação da minha melhor amiga. Descobri o meu gênero favorito de música passando pela playlist de outra amiga. Só conheci a minha livraria favorita por causa da minha irmã. Toda vez que eu como a minha comida favorita, eu lembro de quando a minha avó corria comigo para parar o moço do milho que passava pela nossa rua toda noite. Um dia, no meio de um ensaio de uma peça, a minha calça rasgou na bunda de ponta a ponta durante o aquecimento. Quando paramos, eu corri para comprar um kit de costura e rapidamente juntei as duas partes, dando uma nova vida útil para minha calça. Quando eu voltei, como se tivesse comprado uma nova, eu rapidamente respondi: "Que nada, eu só costurei a antiga." O assistente riu e perguntou onde eu tinha aprendido a costurar. Orgulhosamente eu sorri e disse, observando a minha avó:
Observando a minha avó, eu aprendi muitas coisas. Primeiro, eu aprendi a fazer brigadeiro. Não tão bom quanto o dela, mas supria a tristeza da distância. No meio da tarde, eu já sentia de longe o cheiro do chocolate e já ficava esperando o momento que ela me traria a panela com um prato embaixo. O prato era só para me proteger da temperatura, porque comer mesmo, eu só gostava de comer direto da panela. Todo mundo da vizinhança conhece a minha avó mocinha. Lembro que um dia eu fui comprar no mercadinho que eu vivia perambulando desde criança e eu falei que era neta de Maria Gregório, para uma moça que era nova lá. Ela me olhou estranhando e disse: eu não conheço ninguém com esse nome. Até que outra moça ri e fala: é mocinha, mulher. Quando eu perguntei de onde surgiu o apelido, ela só riu e disse que sempre foi assim. Nem mesmo a idade foi capaz de tirar a essência de moça que ela carrega. Quando ela sorri, as bochechas saltam e os olhos se fecham, e eu só imagino como ela seria uma ótima inspiração para um desenho animado, daqueles que ficam para sempre com a gente. Vó mocinha que enxerga tudo com amor porque é tudo que ela tem dentro de si, me ensinou desde cedo a doçura e o carinho dos pequenos atos de amor. Desde a torradinha com queijo no café da manhã até o pãozinho de queijo que ela sempre lembra que eu gosto na visita do mercado e esconde no armário para meu irmão não comer. Vovó carrega a vivacidade da natureza dentro dela, desde que nasceu no meio do mato em um lugar chamado Ilha do Garrafão. Sem luz, apenas lamparinas iluminavam o caminho. Água só mesmo de cacimba. Ainda criança, se mudaram para uma usina e a sua primeira lembrança é de que tinha muita cobra. E ainda entravam em casa à noite por causa de um saco grande de farinha do seu pai. Quando queria visitar o lugar em que nasceu, ela chorava de vontade, mas tinha muito medo porque precisava atravessar um rio em uma canoa. Eu pergunto: e o que a senhora fazia? Ela responde na lata: ia com medo mesmo. Para estudar, ela me conta que fazia uma longa caminhada e não usava vermelho. Eu dou risada por ser tão específico e fico imaginando o motivo. Até que ela me diz que no meio do caminho ela passava por um pasto cheio de gado e ela tinha escutado falar que vaca tinha medo de vermelho. Já ela tinha medo de que as vacas corressem atrás dela. Seu relógio era o sol. O sol ameno da manhã anunciava quando ela saía às 8 horas e o sol quente da transição para a tarde anunciava quando ela voltava ao meio-dia. Às vezes, depois da aula, ela escapava para casa da avó, que a recebia sempre com 2 ovos e farinha de banha de porco. Ela sorri como que ainda consegue sentir o gosto na boca e diz: achava tão boa essa comida da minha avó. Dessa vez sou eu que sorrio, mas eu sinto um aperto no coração imaginando que eu vou falar a mesma coisa quando eu tiver mais velha. Se eu tiver a sorte de chegar na idade dela com tanta graciosidade. Eu me vejo em seus olhos porque eu também sou ela. Mas eu também me vejo nas bochechas. A menina que levava os cadernos e um lápis com borracha na ponta em um saco plástico logo virou moça e, como ela mesma diz, endoidou e quis casar com um viúvo que tinha 6 filhos. Antes disso, ela fugiu 2 vezes e o pai buscou de volta. Aos 17, ela se casou e passou a cuidar dos filhos dele, em que o mais velho tinha só 4 anos a menos que ela. Depois de 1 ano, ela teve seu primeiro filho, Ronildo. Depois dele ainda teve mais 4, mas 3 morreram de forma muito prematura. Ficaram 2, Ronildo e minha mãe Zilma. Eu não cheguei a conhecer o meu avô. Ele morreu quando a minha mãe tinha só 4 anos. Tudo que eu conheço dele são histórias contadas por outros familiares que às vezes mais parece história de folclore, como um dia que jogaram uma praga nele e essa teria sido a ruína do seu gado. Quando o negócio quebrou de vez, se mudaram para outra casa que nem luz tinha, porque o antigo morador não pagou. Infestada com o maior medo da minha avó, sapos. Quando todos se instalaram como dava, meu avô os abandonou e fugiu com outra mulher. Já essa história nunca me pareceu folclore. Dona Mocinha, que nessa época ainda era só a mocinha, cozinhava feijão de corda para comer. No almoço comiam os caroços. No jantar tomavam um caldo. Ronildo ia escondido no ônibus porque não tinha dinheiro para passagem. Com todo o aperto, ela ainda criou um irmão. Hoje ele tá bem, tem a própria família, diz ela orgulhosa. Escreveu para quem podia. Primeiro foi pro Rio de Janeiro, para casa da irmã. De lá escreveu para a enteada e foram morar em uma vila em São Paulo em que a quantidade de pessoas presentes extrapola a presunção. 1 ano depois, meu avô morreu e voltaram para Areia Branca. Minha avó nem viu o enterro porque não deu tempo do ônibus chegar na cidade. 2 dias, 13 horas e 48 minutos os separaram do fim em vida. Em São Paulo, não queriam que ela trabalhasse porque a filha era muito nova, mas sabiam que a coisa apertaria ainda mais.
Ela conseguiu emprego em uma firma, mas com a viagem repentina para Areia Branca para o enterro, a firma demitiu. Decidiram voltar para Natal e foi aí que a coisa apertou ainda mais. Minha tia Dilma começou a trabalhar em uma fábrica de sapatos e conseguiu uma vaga para ela também. Quando saiu da fábrica, minha mãe já estava para se formar. Aos 62 anos, ela se aposentou. Com os olhos brilhando, fala da filha que se deu muito bem na vida e diz que não sabe o que seria dela sem ela. É humilde demais para perceber que a minha mãe se tornou a mulher que é, pela influência da mulher que veio antes dela. A eterna moça que sorri com os olhos. Aos 76 anos, ela observa cada cantinho da casa que mora há 17 anos. A mesma casa que todo final de ano enche com novas histórias, abraços inundados de saudades e risadas espalhafatosas. É um palácio para mim, ela aprecia com carinho. Vovó sempre foi evangélica, desde pequena mesmo. Ela confessa que para casar abandonou Jesus e pagou muito caro. Ia para a igreja com o pai e cantava em adoração a ele. Todo domingo ela se arruma inteira, coloca um vestido bonito, faz um penteado e se perfuma. Eu sei que esse é o ponto alto de toda a semana porque é esse o seu constante reencontro com Deus, depois de ter se afastado dele. Quando eu pergunto qual seria o maior arrependimento, ela sabe na hora, mas respira fundo antes de dizer, como um pesar de algo que ainda é uma ferida aberta. Eu poderia ter sido uma costureira, ela diz. Eu não entendo. Eu passei a vida observando enquanto ela fazia pequenos consertos em peças de roupas de toda a família. Afinal, eu mesma aprendi a costurar por causa dela. Até que ela me conta que ela abandonou o curso de costura quando fugiu para casar. Respira pesado quando diz que hoje poderia ser uma baita costureira. Mas quando precisa ajustar uma roupa, ela tem que entregar para uma colega da vizinhança. Lembro de todas as vezes que eu fiquei sentada no pé da sua mesinha de costura observando enquanto ela passava a linha pelos buraquinhos e começava a ecoar o som da máquina numa sutura que logo transformaria a peça defeituosa em algo novo. Para mim, ela é a baita costureira que pensa que poderia ter sido. Para mim, ela é o exemplo de tudo que eu almejo ser. Ela não sabe, mas às vezes eu começo a chorar completamente do nada pensando em quando ela não estiver mais aqui. Parece que ela lê a minha mente quando interrompe meus pensamentos dizendo: da morte velho não escapa. Escapa sim. No meu coração, vovó, você nunca vai embora. Ganhou estadia vitalícia desde o dia que eu te conheci. Sempre humilde demais para colocar os próprios desejos acima dos outros. Sempre sublime demais para ser finita. Dona Mocinha, a infinita moça do coração de ouro. Quando eu pergunto o que era mais diferente de antigamente para hoje, ela ri que nem titia. É muito diferente. Eu fui criada apanhando algodão, feijão, ia pra escola no sol quente. Meu lanche era rapadura e bolacha seca. Eu morava no meio do mato. Às 6 horas apanhava o algodão. Depois ia pra escola. Quando chegava, comia jerimum com leite e coalhada. Outras vezes eu comia feijão verde com melancia. Ela suspira, lembrando feliz, e me diz: era tão bom essas comidas. Batata na panela de barro, feijão de corda, tripa de porco assada, bofe. Nessa hora ela ri porque sabe que eu detesto o cheiro das tripas quando fazem porque a minha mãe ama. Pão era só dia de domingo quando meu pai ia à cidade. Ia com a minha irmã lavar as roupas no rio, a gente ia com um burro sem rabo. O irmão ia no burro com as trouxas de roupa e a gente ia a pé. Longe, um pedaço bom de caminhada. Chegando em casa ainda ia torrar o café, pisar no pilão o café, pisar no pilão o milho para fazer cuscuz. Para lavar a louça nem pia tinha. Era uma bacia para lavar e uma para enxugar. O fogão era de lenha. Ela se diverte ainda mais lembrando que a irmã guardava os sapos para dar medo nela para que ela voltasse a lavar as panelas de barro. O riso se esvai lentamente. Ela só tinha essa irmã e morreu recentemente. Quando recebeu a notícia, ficou aérea. Os olhos perdidos no espaço. Ninguém sabia como ela se sentia de fato. A minha avó quase nunca sorri quando posa para uma foto. É de uma época que a emoção ficava apenas dentro do coração. Muitas vezes eu me pergunto o que fica preso lá dentro e nunca toma forma fora dela. Eu queria poder conversar com a criança dela e falar todas as coisas que eu vejo nela e que ela não consegue ver. E por isso eu digo: difícil mesmo é encontrar alguém que conheça a Dona Mocinha e não goste dela. Ela que não foi ensinada a amar, mas decidiu enxergar tudo com amor porque é disso que o coração dela tá cheio.
Ela que sempre foge das câmeras sem saber que é muito mais que linda. Ela que sempre nos impressiona com tanta sabedoria. Ela que eu amaria e admiraria em todas as vidas, mesmo que fôssemos apenas duas estranhas atravessando a mesma rua. Ela que, pra mim, sempre vai ser uma baita costureira. É muito mais difícil matar um fantasma do que uma realidade, escreveu Virginia Woolf em A Morte da Mariposa e outros ensaios. Eu sempre fui aficionado pelo trabalho dela, mas a primeira vez que eu li essa frase foi como um choque de realidade que eu andava evitando ter. Pouco depois de escrever boa parte desse ensaio em celebração à vida das mulheres na minha vida, minha mãe descobriu um câncer de mama. Sendo honesta, eu acho que até hoje eu não processei a informação inteiramente. É o tipo de coisa que te pega desprevenido em um dia qualquer, na fila do caixa de supermercado ou em um provador de roupas. Ainda mais quando a notícia vem com um sorriso de quem sabe que já venceu. Eu penso quão egoísta seria da minha parte sofrer mais do que ela. Ao mesmo tempo que sinto meu coração estacionar na garganta e não sair mais de lá. A vida tá igual, todo mundo tá igual. Mas na fila do caixa do supermercado ou no provador de roupas, quando a notícia ressurge na memória, é como se o mundo parasse. A minha mãe começou a lutar desde o dia que nasceu. Ela, que nunca recebeu nada de mão beijada, correu muito para que a gente caminhasse com calma hoje. Decidiu desde cedo que ia ter o mundo aos pés dela e assim enfrentou cara a cara, sem nunca baixar a cabeça para ele. Mamãe endureceu que foi fazer terapia para chorar. Hoje ela chora, quando precisa muito, mas quando deu a notícia estava sorrindo, numa elegância que só vendo. Eu achei que era brincadeira. Afinal, ninguém dá uma notícia dessa com a postura intacta da grande mulher que ela é. Mas era exatamente isso que ela estava dizendo. Essa doença também vai ficar aos pés dela, porque ela não vai baixar a cabeça para ela. E assim foi sendo as semanas que se seguiram. Mamãe teve receio de falar para a vovó porque ela não queria que ela chorasse muito. Mas quando ligou, mais uma para impressionar. Vovó também manteve a postura intacta da grande mulher que é. No lugar do choro foi forte para que mamãe também fosse. E nesse dia, eu tive certeza de que realmente a linhagem de mulheres fortes da minha família já transcendia as linhas da minha árvore genealógica.